Amados do Senhor, vou falar de novo. Boa noite, amados do Senhor. Paz seja convosco. Amém. Boa noite a você que está em casa, nos acompanhando pela rede social. Gostaria muito que você estivesse aqui, porque essa mensagem de hoje vai impactar um pouquinho. Amém? Nosso pastor está acompanhando os preparativos do funeral do papai da pastora Sueli. O senhor Rafael foi promovido e ele faleceu essa manhã ali no Hospital das Clínicas. O pastor vai estar lá acompanhando todo o processo ali para a liberação do corpo, que será velado no sábado, tá? Sábado a partir das 7 da manhã. O sepultamento será às 11 da manhã aqui no cemitério do Cachoeirinha. Então, quem quiser dar uma passada por lá, dar um abraço à nossa pastora, na família. Daqui a pouco vamos estar orando por toda a família, os parentes, amigos do senhor Rafael. Rafael de Deus Vieira. Interessante isso, né? Rafael de Deus. E também hoje, eu falo com tristeza de morte, porque eu passei por esse tempo com morte também, meu pai. E quando eu falo isso aqui, já fico até com o coração meio apertado. A nossa irmã Ilza Rocha também, Ilza Rocha Luz, ela partiu para o Senhor também hoje. Ela é irmã da Cleide Rocha e vai ser sepultada amanhã. Ela está um pouquinho mais longe ali, ela vai ser sepultada no memorial do Parque de Jaraguá. O velório começa às 11 da manhã e o sepultamento às 13 horas, às 15 horas. É das 11 às 15 horas, 3 horas da tarde. Vai ser o sepultamento dela também, ali no Memorial do Jaraguá. Então daqui a pouquinho também estaremos orando por toda a família, e amigos, parentes, irmãos dela que ela passou por muita dificuldade, sabemos disso, oramos por ela, até na terça-feira, que eu me lembro, o pastor Wagner na live de oração, ele falou que ela estava para receber alta. Mas os planos de Deus são diferentes, né? Nós fazemos planos, mas a resposta vem da boca de Deus. Assim diz a palavra. Então nós fazemos planos, projetos, queremos de uma forma, queremos de outra forma, mas Deus está no controle e sabe de todas as coisas. Não é de nós, Juninho, querer aceitar a morte. Isso eu tenho falado às vezes com base bíblica nisso aí, lá no Gênesis, quando Deus ali tinha no Éden uma árvore do bem e do mal, do conhecimento do bem e do mal, e a árvore da vida. Adão e Eva comiam da árvore da vida. Eles eram eternos. Deus, quando fecha o Éden, ele fala que ele testifica o que eu estou falando. Ele fecha o Éden e proíbe que eles entrem lá e se tornem imortais como Deus, comendo da árvore da vida. Mas o pecado veio, a morte chegou, e é natural que isso aconteça. Ninguém é eterno, ninguém fica para semente. Como meu papai foi, um dia iremos também, mas que Deus possa consolar toda a casa, toda a família, pessoas que amavam, esses dois amados do Senhor aqui, que possam Deus confortar o nosso coração também, amém? Já vamos aproveitar, vamos orar agora. Então curve a tua cabeça do jeito que você está, você que está em casa, apresente, você que conheceu eles, você que conhece a família, você que conhece os parentes e amigos, você que conhece também pessoalmente essas pessoas, ou de ouvir falar. Sabemos que a irmã Ilza Rocha, oramos muito por ela, oramos também pelo senhor Rafael, mas vamos apresentar a família diante de Deus agora. Senhor Deus e Pai, estamos aqui, ó Deus amado, reunidos com a tua igreja. A tua palavra diz: chorais com os que choram, mas também alegrais com os que se alegram. Estamos aqui, ó Deus amado, agora com o coração entristecido junto com a família do senhor Rafael, da irmã Ilza, mas que o Senhor, Deus amado, possa vir de encontro com cada coração, Deus querido, com cada familiar, marido, filhos, irmãos, Deus, cada parente seja consolado agora pelo Teu Espírito Santo, que o bálsamo do Senhor, Deus amado, seja derramado agora, trazendo entendimento, ó Deus amado, e sabemos que o Senhor está no controle. Consola, Deus amado, em nome de Jesus, cada um desses que agora chora por essas mortes, Pai, por essa partida, mas em breve, ó Deus amado, nos encontraremos no céu, porque cremos, ó Deus amado, na ressurreição do último dia, no Senhor, ó Pai, e naquele dia,
não haverá naquele lugar nem choro, nem ranger de dentes. Ali haverá paz, ali haverá alegria na tua presença. Assim, Deus amado, cremos e assim oramos e abençoamos cada familiar, cada amigo e parente desses que partiram, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Amém? Amados, estamos hoje no último dia da campanha, amém? Último dia da campanha profética de cura e provisão. E eu creio que Deus tem feito coisa neste lugar. Eu tenho vivido isso, como eu falei, na parte de provisão. Eu trabalho por conta. Trabalho no ramo da construção civil, todos já sabem disso. E eu vivo um milagre todos os meses. Todos os meses. Porque eu, como não tenho salário fixo, eu dependo dos clientes me contratarem, né? Então eu vivo Deus abre portas todas as vezes. O maná é derramado, provisão vem e abastece, e louvado seja o Senhor, não vivo mal. Deus tem provido grandes coisas na minha vida. Então nosso Deus é um Deus de provisão. O que Ele quer agora é a nossa presença junto com Ele. E o nosso Deus também é um lema da igreja, é um dos pilares da nossa igreja, é uma das doutrinas cardinais da igreja. Jesus cura. Então a cura está em nosso meio, amém? E vai viver cura, vai viver milagres, Teodora, quem crê nisso. E eu preciso então enfatizar bem isso: vai viver milagre quem crê em milagres, tanto na área financeira, quanto na área física, espiritual, sentimental, seja qual for a área. Deus é um Deus de provisão e Deus é um Deus de cura. Amém? Temos testemunhos, já vivenciamos conhecemos alguns testemunhos aqui que aconteceu durante esta campanha, e Deus não se limita em campanha, amém? Ele não se limita em campanha, Ele faz o que aprove a hora que Ele quer, do jeito dEle, vai acontecer. Eu só preciso acreditar que vai acontecer, amém? E quando o pastor falou comigo que era para mim trazer uma mensagem hoje, que ele não estaria, por motivo já explicado, e eu fiquei: Senhor, és Tu. Eu tinha já algo planejado, algo preparado, como sempre temos que estar, não é, pastor? Imprevistos aparecem, situações aparecem, então você tem sempre uma carta na manga e intimidade com o Pai lá em cima, porque senão não funciona. E quando o pastor falava comigo, a mensagem veio em cima. No livro de Reis, né? Livro de Reis, no capítulo 5, versículo 9, aleluias, fala de um cara chamado Naamã. Vamos ver do 9 e vamos trabalhar em cima desse versículo até o 14, do 9 ao 14. Veio, pois, Naamã com os seus cavalos e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou uma mensagem, o mensageiro, dizendo: vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne será curada, e ficarás purificado. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, por-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos, eles falaram, e disseram: meu pai, se o profeta te dissesse alguma grande coisa, porventura a farias? Quanto mais dizer-te a ele: lava-te e ficarás purificado? Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e sua carne tornou-se como a carne de um menino, e ficou purificado. Amém? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra foi lida, ó Deus querido, e o Senhor ministrou no meu coração aquilo que era para ser passado à Tua igreja. Que o Senhor possa me usar agora, e o eu caia por terra, e o Senhor tome este lugar. Que o Senhor possa ministrar no coração de cada um aqui presente, e desses que acompanham ali na rede social, e fale ao coração de cada um.
porque cremos, ó Deus amado, num Deus que agiu na vida de Naamã e vai também agir em nosso meio, porque o Senhor não mudou, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Assim te louvamos e te glorificamos em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Amados, Naamã, quando ele sai, primeiro vamos falar quem era Naamã, né? Versículo 1, por favor, Júlio. No versículo 1. Capítulo 5, versículo 1. E Naamã, olha quem ele era: capitão do exército do rei da Síria. Era um grande homem diante do Senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem herói valoroso. Deixa esse 10 depois. Amém? Então era um homem conhecido, um homem renomado no meio que ele trabalhava ali, mas com um problema. Conhecendo a menina, se te for ler depois, eu vou ver o capítulo 5 inteiro, uma menina que foi levada como escrava, fala para ele, conhecendo a debilidade de Naamã, ela fala com ele e fala: olha, meu senhor, lá em Israel, lá em Samaria, tem um profeta. Ela deu o endereço e serve para ele. Vai lá. Primeira lição que aprendemos aqui: não vamos questionar muito Naamã por enquanto. Naamã foi atrás da cura. Ele recebeu a notícia de que poderia ser curado em tal lugar, e Naamã parte de onde ele estava, na Síria, e vai para Samaria. Eu, de curiosidade, Juninho, fui procurar qual a distância entre Síria, Israel, Samaria. 566 quilômetros, 600 metros. 566 quilômetros e 600 metros é a distância da Síria a Samaria. A cavalo, pastor João. Imagine um rolê desse. Eu acho que a lepra devia incomodar naquela mexida debaixo da carne dele, com aquela farda porque ele tinha por cima. E ele viajou esse tempo. Eu não sei quanto tempo demora de cavalo, mas de carro demora 8 horas. Segundo o Google, ele demora 8 horas para chegar da Síria a Samaria. Ele foi. Ele não olhou as dificuldades. Sei que ele se juntou. A Bíblia diz que ele falou com o rei da Síria. O rei da Síria mandou carta para o rei de Israel. Mas não vamos frisar nesse ponto. Ele foi atrás da cura. Você veio atrás da cura. E tenha certeza de que Deus vai fazer a obra. Você veio atrás. E a palavra diz que ele foi e chegou aqui no capítulo 14, no versículo 14, ele chegou à porta de Eliseu. Ele chegou no lugar certo. Segundo ponto, ele foi atrás da bênção, o primeiro ponto. E o segundo ponto, ele chegou no lugar certo. Você está, Deodora, no lugar certo. Amém? Apesar de ele chegar lá e esperar de uma forma, ele estava no lugar certo. Então você pode ter chegado aqui com, às vezes, a mente diferente. Vamos falar um pouquinho mais para baixo. Mas você está no lugar certo. O Deus que cura, o Deus que sara, o Deus que provê, está aqui. Se você veio procurar Ele, como Naamã veio com a intenção de ser curado, se você veio procurar a Ele no lugar aonde Ele venha trazer provisão para você, você está no lugar certo. Não é outro lugar. O Espírito Santo te trouxe essa noite aqui, porque tem coisas para você hoje, aqui, neste lugar. Da mesma forma que Naamã chegou à porta de Eliseu, no lugar certo, Deus tem uma palavra para você. Naamã esperava de uma forma, mas sai lá um mensageiro, como lemos aqui, e ele fala: olha, é para você fazer assim, assim e assim. Terceiro ponto, o processo existe. A cura tem um processo, a provisão tem processos, e eu preciso então entender os processos, porque para que Naamã recebesse a cura, ele teria que passar pelo processo dos mergulhos. Talvez não é na mesma hora. Esperamos o nosso tempo
é um tempo muito cronológico, é muito esperado, nós ficamos limitando naquilo ali. Queremos que as coisas aconteçam ao nosso tempo e do nosso jeitinho. Precisamos aprender a respeitar e a passar pelo processo. Eu não sei como é que está a tua situação. Naamã sabia dele. Mesmo com todas as indignações dele, ele se questionou, ele pensou, ele projetou na mente dele uma maneira que ele fosse ser atendido e ser curado. Eu não sei como é que você chegou aqui agora, você já fez os teus planos, mas esteja certo que o processo de Deus pode ser totalmente diferente. Eu preciso então alinhar, ter a minha mente renovada, né? Não me conformando com a situação, segundo fala Paulo aos Romanos, não me conformo com a situação que está lá fora. Não me importo com as circunstâncias como cantamos aqui, não interessa a elas. Eu só sei que eu vou entrar no processo de Deus. Eu preciso então renovar minha mente, Juninho. Renovar ela, o entendimento. Ela fala renovar a mente no entendimento da palavra de Deus, para que eu possa então a partir daí viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando eu entro nesse processo de renovar, de entender o que Deus quer, talvez não seja no primeiro mergulho, eu não sei quantos mergulhos ou quantas vezes você vai ter que voltar na presença dEle, aqui, neste lugar, mas tenha certeza de que Deus vai fazer. Então que a nossa mente seja inteiramente renovada. Naamã, no quinto processo aqui, no quinto ponto que eu marquei, ele recebeu um direcionamento. Vai até o Jordão. Ele questionava que Farpar era melhor, que Abana era melhor, que os rios de Damasco era melhor. E ele recebeu uma direção: vai até o Jordão. Amado, renova aqui dentro. Aprenda a ouvir a voz de Deus, a voz do profeta. Quando aprendemos a ouvir, neste lugar tem profeta sim, tem profetisa sim. Deus usa pessoas, pode usar uma pessoa do teu lado, Lídia, para te dar uma direção. Apenas uma palavra, mas ele foi direcionado a ir até o Jordão. Vai até o Jordão, a cura está lá. Deus deu a direção para o Jordão. Naamã queria para Damasco. Para ele conseguir, ele tomou um chacoalhão, porque ele fala assim, ele saiu decepcionado da porta de Eliseu. Mas eu pensava que eu ia ser recebido na porta com honras, porque ele tinha essa soberba em cima dele. Ele achava que não, que ia ser diferente. Ele chega lá e achava que o Eliseu ia abrir as portas, ia levantar lá para ele, ia colocar lá, ia se apresentar para ele em pé, ia colocar a mão sobre ele, ia fazer uma oração ao Deus de Eliseu, e ele ia ser curado por inteiro. Esse era o projeto de Naamã, era o que passava na mente dele, e o Eliseu nem lá apareceu. O cara se sentiu humilhado, chateado. Não volto mais aqui, eu vou embora para casa. Não volto mais, não entro mais naquele lugar. Às vezes deixamos de receber a bênção, porque olhamos da nossa forma. Queremos que a coisa aconteça do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não volto mais, eu vou embora. Ele vira as costas e vai indo, aí de repente um dos amados, que eu vou chamar um homem desse de amado mesmo, ele gostava do patrão, gostava do chefe, devia ser um bom homem, Naamã, eu acho, porque olha, falou assim, o cara chama ele de pai até, ô meu pai, está de brincadeira comigo, né? Tu recebe um direcionamento desse, tu vem lá da Conchinchina, longe demais, andamos esses dias todinho nesses cavalos, debaixo desse sol doido, chegamos aqui, olha, nós chegamos. E se o cara te pede uma coisa mais difícil, para você voltar para lá e ficar pulando para lá e para cá, você não faria?
tivesse uma coisa mais difícil do que isso, você não faria? Então o que custa você já ir ali? Ele foi convencido a acertar essa direção. Eu não sei o que eu preciso, o que precisamos falar para você olhar para o lugar certo, é direcionado. Então essa direção, ela vem em sensibilidade com Deus. Intimidade com Deus traz direcionamento. Às vezes Deus está falando e a pessoa é cabeçuda. Eu quero é Damasco, eu quero é zarpar, eu quero a Habana, eu quero qualquer lugar. Farpar, né? Zarpar não é zarpar, zarpar é ir embora. Eu quero farpar, eu quero a Habana, eu quero Damasco, eu quero o Rio melhor, não quero pular não. Enquanto continuamos batendo mudando a direção dos projetos de Deus, não vamos conseguir nada. Eu preciso então entender e ter sensibilidade na alma para ouvir a voz de Deus. Isso aqui eu falo sensibilidade de alma, hein? O espírito testifica com Deus, mas a alma é que fica nessa briga louca. A nossa alma, que é o nosso intelecto, pastor João, que fica brigando aqui dentro. Eu acho que é melhor assim. Eu pensei que fosse assim, mas não vai ser. Ele foi direcionado. A cura, no 6º ponto, ela vai vir do jeito que Deus falou. A cura é do jeito de Deus. Deixe os seus achismos, os teus, eu acho que tem que ser assim, eu quero que seja assim. Não vai acontecer. É do jeitinho que Deus planejou. Ele tem propósito para todas as coisas. Nós fomos chamados para esse lugar com um propósito, e tudo que acontece tem um propósito. E eu preciso então entender isso. Quando eu falo de renovar a mente, eu preciso entender qual é o propósito disso. Não é por que está acontecendo, qual é o propósito? Deus tem um propósito em todas as coisas. Talvez essa enfermidade que te assola por esse tempo todinho é um tratamento para Deus te trazer para um direcionamento de transformação. Vai pegando. E eu preciso então me alinhar com Ele agora. E Ele vai fazer. E é do jeitinho dele. Não é com 1, não é com 2, não é com 3, não é com 4 pulinhos, não é com 5 vindas aqui, não é com 6 ou 9, conforme a campanha termina hoje. Não sei qual é o propósito, não sei qual é o tempo, porque o tempo é dele, mas ele vai fazer. Agora o que vai mudar isso e fazer acontecer vai ser eu. O posicionamento, quando ele tomou um posicionamento de sair daquela confusão mental dele, das indagações dele, dos questionamentos dele, do jeito que ele queria, ele vai, ouve o servo falando, que foi usado por Deus certamente, porque Deus queria fazer o processo, como Deus quer fazer o processo na sua vida. Então não discuta com ele, não debata, não questione. Deus usou aquele servo dele ali para fazer, Senhor, não custa nada fazer isso. Teodora, não custa nada fazer isso. Vai lá e faz. Se tivesse coisa pior, você não faria? Faria. Então vai. Deus vai fazer do jeitinho que Ele falou. O profeta, 7º ponto aqui, o profeta mandou para o Jordão. Ele queria parpar. O problema, Carol, não estava no mergulhar. A cabeça de Naamã. O problema não era mergulhar nas águas, o problema era o lugar. Por que não pode ser lá? Tinha que ser aqui nessa água barrenta, porque o Jordão tem uma água meio barrenta, é meio amarelada a água dele. Ela passa, é meia barrenta mesmo. Agora o Farpar lá, o outro rio que ele fala aqui bonitão, não é tudo água clara, transparente, clarinha. Então o problema, meu amigo, não é o lugar. Não adianta você ficar procurando um lugar ou outro. Aqui, como eu falei no comecinho, você está no lugar certo. Deus vai fazer o processo onde que Ele te mandou aqui. Não queira correr para outro lugar. Dificuldades vamos encontrar em todos os lugares. Em todo lugar vai ter problema. Aqui, ali. Se eu mudar de igreja, vai ter problema também. Se você encontrou uma igreja correta, por favor, não se meta aí lá. Você vai estragar ela. Porque eu tenho problema.
Eu vou levar problema para a igreja. Se eu for achar uma igreja certinha, eu não posso ir. Porque eu vou ter problema em qualquer lugar. Porque problema existe. Não importa a circunstância, vai ter dificuldade em todos os lugares. Somos humanos e falhos. Ele queria um outro lugar para mergulhar. Não adianta o lugar. É onde Deus te mandou. Deus te plantou aqui, nesse lugar. Você vai ficar botando cabeça em quantos lugares? É aqui, no Imirim, na rua Santo Abílio 14, aonde Deus está. Ah, mas Deus também está lá. Concordo com você. Opa, quem sou eu para falar que Deus não está lá? Ele é onipresente, Ele está em todo lugar. Mas Ele está também no lugar aonde há adoradores. E aqui tem, Ele está aqui, Ele te colocou aqui, Ele te direcionou para este lugar. E muitas pessoas ficam batendo cabeça, procurando movimento dali, movimento daqui, sai por um motivo, sai por outro motivo, não concorda com uma situação, não concorda com a água, porque a água não está suja, quer uma água mais limpa, quer beber água diferente, e muda de lugar. Deus tem um milagre para você aqui. Ele te chamou neste lugar. Então, entenda isso, para você poder viver tudo aquilo que Deus planejou para você. No versículo 1, no finalzinho dele aqui, ó, tinha um porém, que é chegando no final da mensagem já, ó. Às vezes nossas vontades têm ido contrária à vontade de Deus. Abandone suas vontades e confie em Deus. Esse é o finalzinho do 7. Por muitas vezes, pastor João, nossa vontade ela vai contrária à vontade de Deus. Naamã, ele vinha com uma ideia contrária à palavra do profeta. Ele vinha com uma ideia de que ele fosse recebido com honras e tudo mais. Ele vinha com a ideia já planejada de como seria a cura dele. Não deu ouvidos à voz do profeta. Ele questionou e reclamou demais. Precisamos então deixar nossas vontades, alinhar nossas vontades com a vontade de Deus através da oração, através da leitura, do conhecimento da palavra, do jejum, buscar, Senhor, qual é a tua vontade, o que eu preciso fazer para mudar essa situação, para tirar esse porém da minha vida. Quando Naamã deixa as suas vontades, recebe a cura. Quando ele abandona as vontades dele, ele recebe a cura dela. Não volte para sua casa hoje leproso. Não volte para a tua casa hoje pensando que você não recebeu. Você já recebeu a cura sim. Preciso curar primeiro a minha alma, o meu entendimento, para mim conseguir. Agora, quando eu chegar às águas, independente se ela está barrenta ou não, Senhor, é aqui, é isso que é para fazer, eu vou fazer. E ele foi. Eu não sei qual o tempo de um mergulho para outro. Se ele pensou em desistir já do primeiro, no segundo, eu não sei, a Bíblia não relata quanto tempo ele demorou. Mas ele foi atrás para tirar esse porém aqui da vida dele. Ele era tudo aquilo lá em cima, mas esse porém deixava aquele homem triste, fazia com que ele se escondia da sociedade. Ele não tirava a capa dele perto de ninguém. Ele tinha vergonha. Tinha um outro problema de orgulho. Ele era orgulhoso. Você viu que fala, o que relata ali, via-se um homem orgulhoso, mas machucado. Esse porém aqui deixava ele muito triste. Eu não sei qual é o porém que tem deixado você triste hoje. Qual é o porém que está machucando a tua alma? Mas aquele que cura, aquele que provê, está aqui. Ele está aqui, em nosso meio, apenas esperando você dar o primeiro passo. Eu vou. E quando você chegar a essas águas e dar o primeiro mergulho, se deixe ser limpo. Se deixe ser limpo. Senhor, eu estou aqui, ó. Naamã reconhece Deus. Ele obedece. Depois de ser convencido
Eu não quero convencer ninguém. Que o Espírito Santo possa entrar aqui, aí onde você está em casa, dentro do teu coração, e fazer a obra que precisa ser feita. A intimidade que você tem com Ele vai te direcionar para o lugar certo, para fazer a coisa certa, deixando o nosso achismo, os nossos erros de lado, e entregando totalmente em confiança àquele que pode fazer todas as coisas. Amém? Que essa mensagem ela possa transformar o teu entendimento em relação àquilo que você tem feito neste lugar aqui. Precisamos ser renovados todos os dias, que todos os dias nós somos contaminados. Todos os dias nós somos colocados à prova e tentados ao pecado. Todos os dias. Da mesma forma, há uma grande nuvem de testemunhas que nos vê, que nos acompanha. Então agora eu preciso mudar a minha maneira de entender aquilo que Deus está falando. Como Naamã, ele ouviu, recapitulando rapidinho, ele ouviu aonde seria, o que poderia acontecer se ele fosse em tal lugar. Ele entendeu, ele foi atrás daquilo que ele queria. Ele buscou, nós estamos no lugar certo, Teodoro. Viemos atrás daquilo que queremos. E eu tenho certeza que vamos sair daqui sim. Talvez num outro mergulho. Pode ser agora. Eu não sei o que você passa no teu coração. O que você está precisando. Qual é o teu porém? Qual é o teu mas? Eu faço isso, mas eu tenho um problema. Mas, porém, isso acontecendo comigo. Então filtre o teu pensamento agora. Filtre a tua alma. A tua alma. É ela que precisa ser tratada. Porque essa briga constante entre a alma e o espírito, ela é diária. É a nossa vontade de encontro com a vontade de Deus. As duas ficam confrontando. E essa luta, ela é permanente. Porque por muitas vezes, pastora Cida, ficamos olhando para a situação. Para o que está acontecendo. Isso desfoca a nossa fé. Porque em Hebreus fala que a fé não é isso. Não é olhar para as circunstâncias. Mas é olhar para aquilo que ainda não aconteceu. E vai acontecer. A fé é um firme fundamento das coisas que se esperam, mas não se vê. É isso que eu preciso entender. Renovar aqui dentro e saber, não é agora, mas vai acontecer. Quando eu subo essas escadas aqui, eu já subo da expectativa. Eu aprendi a fazer isso. De que eu vou receber algo novo. De que eu vou ser transformado. De que eu vou receber aquilo que eu vim buscar. Porque aquele que pode está aqui. E quando eu saio de casa, eu saio já nessa expectativa. O pastor vai contou uma historinha aqui, eu já contei ela também. Daquela seca, lembra, pastor João? Estava tudo seca naquele vilarejo, e a igreja se reuniu num propósito de orar, fazer uma campanha, uma vigília, para que houvesse chuva. E combinaram de ir para lá. Uma senhoria, falar irmã Yolanda, uma mulher de fé, ela sai da casa dela, naquela expectativa de que Deus ia mandar chuva. E ela vai de guarda-chuva, galocha, capa de chuva, toda preparada para voltar para casa debaixo de chuva. É dessa forma, Júlio, que eu tenho que sair da minha casa. Quando eu venho para cá, quando eu vou encontrar com os irmãos, quando eu venho me reunir nesse lugar, quando eu venho contemplar, adorar e buscar a Deus, eu tenho que vir na expectativa de que algo novo vai acontecer. Que o meu milagre eu vou levar para casa. Que a porta vai se abrir, que provisão vai vir, que eu vou ser curado. Eu já contei testemunhos de cura aqui que eu recebi, porque eu creio na cura. Os cálculos renal desapareceu. Fiz exames de novo esse ano aqui, ó. Não tem mesmo. Eu tomei a água ali da campanha. Até vou tomar um pouquinho dela também, que eu me deu sede agora aqui. Espera um pouquinho. Essa aqui é diferente, né, Teodoro? Da forma que eu tomei isso aqui. O pastor Wagner estava aqui.
E eu estava bem ali, um pouquinho mais para longe da cadeira. A minha garrafinha d'água estava lá. Jorrava água daqui. A campanha Águas que Saram. Deus cura. Eu tinha feito exames um pouco no final do ano de 2023. A campanha estava no meio de 2025. Eu tinha voltado a fazer exames novamente. E eu sempre tive cálculo renal. Era pedra para tudo quanto é lugar. Lado direito, lado esquerdo, bexiga, no canal, na urina vinha lá marcado, lá presença de cristais. E vinha aí a Holanda sabe como é que é esse negócio de exame, aquela lista completa de pedregulho, dava para fazer concreto. E eu ali, o pastor Wagner aqui em cima, tem homem de Deus nesse lugar, gente, creia nisso, como tinha Eliseu lá, tem homem de Deus aqui, tem profeta aqui, tem profeta ali, tem profetisa aqui do teu lado. O pastor fala daqui de cima, essa água que você trouxe, que você vai levar, aonde chegar essas águas, vai chegar um milagre. Você vai tomar essa água aqui agora, e você vai receber a cura. Eu ali na minha alma, convenci a minha alma, de que Deus estava falando com ela, e pelo Espírito, eu tomei. Eu acho que eu tomei a garrafinha toda, estava pela metade, e eu falei na minha alma, para o Espírito. Interessante isso. Já viu essa conversa? Já teve essa conversa? Da alma com o Espírito? É a tua voz conversando com Deus. É a tua voz conversando com Deus. E Deus responde na tua voz, para a tua alma. Eu falei ali, essas pedras vão desaparecer. E esqueci que eu falei isso. Amém. Eu acreditei, eu acreditei na oração do profeta, acreditei na palavra do profeta, e eu preciso aprender isso, de não acreditar na palavra do profeta. Quando você acredita, as coisas acontecem. Quantas vezes a palavra nos relata aqui, aquele homem, aquele centurião, que chega diante de Jesus, olha que coisa louca isso, pastor Acida. Ele chega diante de Jesus e fala, olha, meu servo está doente, e eu preciso que o senhor vá lá. E Jesus fala assim, não, eu vou. Aí o servo muda de ideia, não, o senhor não precisa ir, o senhor tem autoridade. Se o senhor então somente mandar uma palavra, o meu servo será curado. Jesus se indigna com aquilo lá, fala, eu nunca vi tanta fé assim. Uma palavra, então está curado. A palavra tem poder. E lá ele recebeu cura. Precisa crer na palavra. Quando o pastor falou aqui, eu criei daquela maneira que ele falou. Eu tomei e falei, vão sumir todas as pedras. E elas desapareceram. Fiz os exames, está lá, a folha veio branca. Eu ainda fiquei na dúvida. Aqui estava cheio de coisa, o primeiro estava cheio de coisa, e o segundo não tem nada. Li de novo, é o mesmo exame. Sumiu. Milagre não se explica, se vive milagre. Se vive milagre. Naamã teve essa experiência. Depois de todo o convencimento, ele teve essa experiência de viver o milagre. Depois dos 7 mergulhos, ele saiu daquelas águas curado. Terminamos a campanha hoje. Mas creia que Deus continua trabalhando, Ele não mudou, continua mergulhando nas águas do Espírito, continua mergulhando nas águas que você vai receber o que você veio buscar. Muda o entendimento só nisso, não é do teu jeito, não é do teu jeito, é do jeito dEle. Não queira dar um jeitinho, não queira ir para outro lugar, para outro rio, deixa Deus trabalhar. Apenas confie nele. Mergulhe quantas vezes for necessário. Eu vou continuar, Senhor, eu vou mergulhar. Vai doer, mas eu continuo mergulhando. Até eu limpar. Foi 7 mergulhos que precisava ser tratado em outras áreas. Eu não sei quantas áreas você precisa ser tratado para a cura sair. Que eu conto esses 7 mergulhos, áreas da vida. É o processo, pastor João. Não sei quantos mergulhos você vai ter que dar, até a tua alma entender
que o Espírito de Deus está trabalhando. É Ele que está no controle. É Ele que nos convence, Teodora, do pecado e do juízo. É Ele que convence. Então eu preciso deixar Ele trabalhar, deixar os meus eus para lá. Quantas vezes for necessário mergulhar, eu vou continuar mergulhando. Até onde o Senhor quer que eu mergulhe? Eu vou mergulhar. Mas eu não vou sair da tua presença enquanto eu não receber aquilo que eu vim buscar. Esse entendimento que eu preciso entender, trazer aqui para a memória, na minha alma. Lembre disso. O Espírito é de Deus, amém? E Ele está aí com você, amém? Ele está aí dentro de você. Agora, o que eu preciso então, para alcançar a minha cura, a minha provisão, o meu milagre que eu busco, e eliminar esses porém da minha vida, é deixar que o Espírito Santo de Deus trabalhe em mim, convença essa alma de que não é aquele rio, não é aquele lugar, é na presença dEle, é aqui onde eu te direcionei, que vai acontecer as coisas, é aqui na minha presença, que você vai viver o novo de Deus. Versículo 17 para mim, Juninho. Quando você receber, aprender a fazer isso aqui, muitas vezes não fazemos, muitas vezes recebemos a bênção e esquecemos daquele que deu a bênção. Naamã, ele não conhecia o nosso Deus, ele não conhecia o Deus daquela menina, tanto é que ele adorava outros deuses, ele não conhecia o Deus de Israel, o nosso Deus Todo-Poderoso, mas você conhece. Naamã chega e fala assim, ó, e disse Naamã, se não queres, desce a este teu servo uma carga de terra que baste para carregar 2 mulas, porque nunca mais oferecerá a este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Sabe o que ele fez? Ele tinha que voltar para a Síria, amém? Ele fez questão, pastor João, de levar uma carga da mula de terra ali de Samaria, terra de Israel, levar lá para o lugar dele, porque ele prometeu, ele falou para ele assim, ó, nunca mais, esse teu servo adorará outros deuses, a não ser o verdadeiro Deus, ao Senhor. Seja grato por tudo que Deus fez na tua vida até aqui. Aprenda a ser grato, porque quando aprendemos a agradecer a Deus, a ser grato por Deus, as portas se abrem, os céus se abrem, reconhecer que Deus é o Senhor, e que Ele vai fazer tudo novo. Deus tem um novo tempo para mim e para você, tem um novo tempo, creia dessa forma. Não sei o que precisa ser feito na tua alma, para que você possa viver esse novo, e eu te aconselho, eu te indico o lugar, na presença de Deus. Mergulhe nessas águas, deixe que Deus tire essas impurezas da tua alma, essa lepra que te contamina, talvez trazem enfermidades terríveis, fecham portas. Tem tipo de enfermidades da alma, que ela não se demonstra fisicamente, mas está lá no intelecto e bloqueia situações que você não vai viver, dentro da alma, porque a mente nossa, que é a nossa alma, esse intelecto chamado alma, ela vê situações, coloca situações contrárias, perde a bênção, perde a provisão, porque você olha pela alma. Naamã olhava pela alma dele, quando ele encontrou com o profeta. Então olhe pelo Espírito, deixe ele trabalhar, que a porta que estiver fechada vai abrir, a enfermidade que estiver te assolando, o porém que estiver te atrapalhando o caminhar, vai mudar de situação, vai mudar, porque o nosso Deus é um Deus de milagre, amém? O nosso Deus é um Deus que muda, transforma, cura, sara, é um Deus de provisão, é um Deus de provisão, e eu conheço esse Deus, eu sei quem Ele é, amém? Então eu sei que você tem a sensibilidade, a partir dessa mensagem, de ouvir
a voz de Deus. Acompanhar o direcionamento, obedecer o direcionamento. E você vai viver grandes coisas na presença dele. Grandes coisas mesmo. Neste lugar, você está no lugar certo. Amém? Nós vamos estar orando. A Carol vai trazer aqui conosco um louvor. E esse louvor, eu gostei que esse louvor, você fizesse desse louvor a tua oração. Que ele vai falar realmente algo que eu achei muito lindo esse louvor aqui. É um novo tempo. Aquilo que se perdeu, fica tranquilo. Deus restitui. Aquilo que você espera na presença dele, Deus restitui. O nosso Deus sara toda e qualquer ferida. Toda e qualquer ferida. A lepra naquele tempo era incurável. Hoje tem processo de cura. Naquele tempo era incurável. Tanto é que a pessoa que tinha lepra, ela era expurgada da sociedade. Ela é expurgada da sociedade. Mas creia que o Deus que age hoje aqui, ele muda toda e qualquer situação. Toda e qualquer situação. Amém? Não sei que diagnóstico você recebeu, qual é o teu porém, qual é o teu mas creia que Deus vai mudar toda e qualquer situação. Amém? Glória a Deus.